Tomás, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por partilhar connosco um bocadinho da história da sua vida, que também gostamos que seja a história da vida da Ruda. Sim. Há quanto tempo é que nasceu? Eu nasci no dia 4 de junho de 1936. Em Arruda? Não, nasci na freguesia de Santiago, lá em cima no Casal do Coval, por cima da Jasteira. Nasceu em casa? Nasci em casa. Com uma parteira? Penso que sim, não sei. Nessa altura eram assim que aconteciam a grande maioria dos nascimentos. Sim. Tem essa memória? Sim. Vivi lá até aos 3 anos. Aos 3 anos vim para a Arruda, o meu pai veio morar para a Arruda. Aos 8 anos fiquei órfão de mãe. Voltei para lá, para a casa dos meus avós. Estive lá até aos 13 anos. Frequentei a escola no Pé de Monte, no lugar do Pé de Monte. Primeira, segunda e terceira, depois vim frequentar a quarta para a Arruda. Onde é que era a escola nessa altura? Cá em Arruda? Quando eu vim para a Arruda, era por cima dos armazéns Arruda. E no ano em que eu vim, foi para ali, para a escola nova, ali para cima. Esta já ali ao pé do jardim. Exatamente. Já fez ali. Comecei o ano ali embaixo e acabei o ano ali em cima. Quantos irmãos tinha? Como? Irmãos? Tenho um irmão, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E tenho uma irmã, filha de uma outra senhora, que foi a minha madrasta depois. Que o pai voltou a casar. Exatamente. Então, e o que é que o seu pai fazia? Trabalhava no campo. Tinham terrenos próprios ou trabalhava para outras pessoas? Trabalhava para outras pessoas. Como é que se lembra da Ruda nessa altura? Como é que eu me lembro da Ruda? Como é que era a Ruda nessa altura? Sei lá, era a Ruda mais pequenina, com a rapaziada da minha idade. Eu por acaso nunca fiz isso, mas os rapazes da minha idade andavam aí a apanhar os dejetos dos animais. Brincávamos aí para a borda do rio, era a nossa piscina, era o Rio da Pipa, e era assim. Quais são, ainda tem alguns amigos de infância que ainda tem alguns amigos? Tenho. Quais são esses amigos? Tenho o Zé Paulino, por exemplo. Que andaram na escola juntos? Sim. Mais, a ver se me lembrei de mais algum. Zé Paulino lembra-me bem. E os outros a quase que já. Todos a quase que já partiram. Já partiram. Quando é que faz a quarta classe? Ou seguiu mais? Hã? Seguiu mais na escola? Não. Não, fez a quarta Fiz classe. a quarta classe e fui para Lisboa. Sim. Para casa de um senhor, talvez a qual eu tenha conhecido, que era o Sr. Cardoso, que foi sócio ali do... Do Sr. Armindo do Fuso. Fui para lá tomar entregue dos filhos dele, dos 3 filhos que ele tinha, ainda não tinha a filha, e ele tinha uma loja, a mulher dele e uma empregada, a apanhar malhas de meias. E o meu trabalho era tomar entregue dos rapazes e distribuir as meias para as senhoras. Trazer meias para arranjar e levar meias arranjadas. Que idade é que tinha nessa altura? 13. 13 anos. Foi quando acabou a quarta classe. Mas ficava lá a semana toda, não vinha à casa? Como? Ficava lá a semana toda? Sim. Não vinha à casa? Não, fiquei lá 6 meses, estive lá 6 meses. Ao fim de 6 meses vim-me embora. Vim-me embora e fui trabalhar ali para onde é agora o supermercado. Era uma pensão, chamava-lhe a pensão dos Melros. Pensão dos Melros. Taberna e casa de comidas e tinha quartos. Fui para ali e estive ali até aos 16 anos. Estava a atender na pensão? Sim. A servir ao balcão, a servir à mesa, estive ali até aos 16 anos. Aos 16 anos, sanguei-me com um cliente lá da casa. Chateámos-se e pedi ao meu pai, eu vou-me embora, que eu não me sinto bem aqui. Fui-me embora, fui trabalhar para o campo. Pronto. Também trabalhava no campo, para outras pessoas? Sim. Então, e depois fez essa vida até quando? Até um ano depois de vir da tropa. Fui para a tropa, tive 18 meses na tropa e depois vim da tropa, tive mais um ano
quase um ano, chegou a um ano. Eu vim da tropa em outubro e isto foi até julho. Portanto, o patrão onde eu trabalhei mais aqui no campo era um chamado Zé de Igreja, que tinha uma propriedade ali nas corredoras, tinha ali. E quando acabou, em junho, portanto, acabou o trabalho aqui das vinhas, acabou o trabalho no campo. E eu, para segurar 2 ou 3 indivíduos, o genro que tinha a fábrica da Somap, ele mandou a gente, passo 3 para a Somap. Desses 3 só eu é que estou vivo. Andei lá uma semana só. Porque andava aqui uma série de moços aqui da rua, uns 7 ou 8, numa fábrica de contraplacado. Ali ao Sobrolino, que era, chamava-se Cian ou Cina, companhia de madeiras africanas e coisas assim. Aconselharam-me a inscrever-me lá, eu fui lá e inscrevi-me, fui logo chamado na outra semana a seguir para ir para lá. Portanto, andei lá a trabalhar até arrebentar a guerra do ultramar. Quando arrebentou a guerra do ultramar, portanto, a madeira com que se trabalhava lá era tudo madeira que vinha da África, deixou de vir madeira. Deixaram de ter trabalho. Deixámos, portanto, fomos despedidos uns de cada vez, até aquilo fechou. E depois comecei outra vez a trabalhar no campo, mas foi muito pouco sem tempo. Nessa altura já tinha casado, já tinha uma filha, já... Casa em que ano? 61. Casa em 61. E é pai pela primeira vez quando? Como? Quando é que é pai pela primeira vez? Em 61. Também. Foi em 61. Depois, um indivíduo de cada arruda, que é o Zé Cipriano, sabe quem é? Era contínuo os nitratos, disse: amanhã de manhã, ou segunda-feira de manhã, vai lá à porta dos nitratos que a gente arranja de lá trabalho. E eu fui. Fui por lá, cheguei lá, havia lá para aí 50 ou 60 homens à porta, à espera de trabalho. Ele, quando entrou, portanto, ele era novozito, ele ainda não tinha ido à tropa, quando entrou, disse: então eu ao pé do portão, pode ser que se arranje alguma coisa. Eu fui-me chegando para o pé do portão, dali um bocado chegou ele e mais um outro indivíduo, apontou para mim, o outro chamou-me, pronto, fui para lá eventual, fiz a inscrição, passado um ano e tal, quase 2 anos, fui chamado para entrar para o quadro, entrei para o quadro, olha, fiquei lá até me reformar. Trabalhava muita gente da Ruda nessa fábrica nessa altura, não foi? Sim, para aí uns 15 ou 16. Muita gente. Eram muitos. Trabalhava lá muita gente. Quando é que o senhor vai para a junta? Em 1976. 76, 2 anos depois do 25 de Abril. Primeiras eleições autárquicas. Fui para a junta, não foi como presidente. O presidente da junta foi o pai do Jorge Alcanena, que foi o presidente da junta. Senhor Oliveira. Naquela altura os mandatos eram só de 3 anos, portanto eu fiquei como secretário e o José Oliveira Velho como presidente. Ao fim dos 2 mandatos, encabecei eu a lista, portanto fui eleito e tive mais 8 anos na junta. Foi uma coisa que achou que devia fazer ou foi desafiado? Não-lhe sei explicar. Mas já eu dei-me sempre muito bem com o Jorge Alcanena desde que ele veio para cá. Fui um dos companheiros dele quando ele veio para cá andar aí nos copos, na caboiada e não sei o quê. Depois, sei lá, surgiram as conversas, convidaram-me e eu aceitei e pronto. E foi assim. Foi uma missão que gostou de cumprir? Gostei. E sentiu assim, sentiu como uma missão? Senti como? Ou como uma missão? Sim, senti como uma missão, embora eu hoje, olhando para as coisas, veja que hoje é totalmente diferente. Naquela altura, portanto, fazíamos as reuniões, repara numa coisa. Sabe onde é que era a junta, a sede da junta quando isso foi? Não lhe passa pela cabeça, mas não. Ali ao pé da igreja, há aqui a igreja, depois a gente passa assim, vai para o lado, há ali uma escadinha, era ali naquele primeiro andar, aquilo agora é casa paroquial ou qualquer coisa assim.
Ali é que era a sede da junta. Depois é que veio para aqui. Mais tarde, sei lá, 5 ou 6 anos depois. Ou se calhar mais, porque... Foi quando foram feitas depois estas obras todas aqui da Câmara, porque a Câmara não chegava até ali abaixo. Exatamente. A Câmara dispensou ali uma sala. Para vocês virem para aqui. Depois eu venho para cá em 89 e já cá estava a junta. Já cá estava a junta em 89. Então eu fui eleito Presidente da Junta em 83. E a Junta passou para aqui, sei lá, em 80 talvez, ou 79, não sei, não me lembro. Sei que ainda não... Quais foram as maiores alegrias que se lembra enquanto Presidente de Junta? Quais foram as maiores alegrias que se lembra enquanto Presidente de Junta? As melhores alegrias que eu tive como Presidente de Junta foi conhecer várias pessoas que nunca tinha conhecido nem esperava de conhecer. Quer aqui na Arruda, não, mas fora da Arruda. Portanto, fiz, sei lá, várias assembleias nacionais. Assembleias, como é que é? Assembleia aqui? As assembleias a nível nacional, a nível nacional do país. Sim, sim. Fui um ano com eles para Viana do Castelo. Tenho boas recordações de lá. O Algarve, fui à Madeira, pronto. E foi. Tive sempre uma boa relação com o Jorge, sempre muito boa, não tenho dúvida. Quer pessoal, quer institucional, sim, depois sim. vocês sim. estão os dois, um na Câmara e outro na Junta, ao mesmo tempo, não é? Sim, sempre. Quer profissional, quer institucional, quer sempre. Depois com o Mário Henriques também tive boas relações com ele, embora tivesse uma vez ou duas um contratempo. Mas ia-lhe perguntar isso mesmo. As alegrias já contou que foi a oportunidade de conhecer outras pessoas. Sim. Que esta atividade lhe deu. E lembra-se dos momentos mais difíceis que teve que tomar decisões complicadas? Lembra-se? Tenho más respostas de pessoas, tratarem-me mal. Eu tenho, por exemplo, um episódio de um indivíduo que era ali da Quinta da Serra, na altura em que veio para aí a Casa do Povo, chamamos assim, Casa do Povo, e depois as pessoas que não tinham propriedades suas estavam isentas da cota da Casa do Povo. E há um indivíduo, são coisas que não me esquece, que era ali da Quinta da Serra, veio ter comigo, queria que eu passasse um papel em como ele não tinha nada para não pagar a cota. E eu disse, não, Luís, você mete trigo nos celeiros, mete uvas na adega cooperativa, tem propriedades e vou passar um papel em que você não tem nada. Não posso fazer isso. Então não sei quanto, tratou-me mal, tratou-me para aí do pior. Tenho outras coisas, tenho uma outra senhora que já faleceu, que era a Mariana do Paulinho Carvalho, tinha a taberna ali nas obras. Também veio para ali um dia qualquer, queria material para arranjar um caminho dentro da fazenda dela. Eu na veia, ela tratou-me ali muito mal ali na junta. A Jaquina que estava ali, estava coisa no piso. Eu disse para ela, mulher, você saia daqui, que eu não a posso aturar mais. Olha, se o seu marido gostasse tanto de si como eu, você dormia sempre sozinho. Pronto, coisas assim. São as coisas mais... Não teve assim que tomar alguma decisão que interferisse com a vida das pessoas, ou alguma situação que tenha sido difícil de resolver durante os seus mandatos? Sim, nunca tive assim, tive uma outra situação, que era uma senhora ali da barriga, também o marido veio aqui pedir um papel também para não pagar a cota da Casa do Povo, e como ela trabalhava no campo.
E eu sabia que eles tinham propriedades. Então passei o papel, se ele tinha propriedades, é normal que a senhora trabalhasse no campo por conta dela, por conta própria. E um dia qualquer, acho que veio uma fiscalização da Segurança Social e foram olhar de barriga. Foram lá à taberna e perguntaram para aquela senhora, estava lá o marido. Isso é a minha mulher. Então, mas só uma coisa, e se a mulher trabalha no campo? Não, a minha mulher nunca trabalhou no campo, a minha mulher é costureira. Olha, apareceu-me aí um ofício, só faltou foi chamar o pai. Pronto, são essas coisas assim. Mas que fazem parte dessa experiência que teve enquanto presidente, não é? Exatamente. A partir daí, nunca mais assinei papel nenhum a ninguém sem pedir a assinatura de 2 casas comerciais. Acabou. Pois. E é assim. Foram 14 anos. O senhor acumulou a função de presidente com a sua atividade profissional. Sim, sim. Não era presidente a tempo inteiro. Não. Não era. Acumulava as 2 funções. Você sabe uma coisa. Sabe o que é que eu disse? O que é que eu disse à Graça 2 ou 3 meses depois dela ser eleita? A Graça chamou-me lá, pediu-me para lá ir para me pedir conselhos. E a gente, numa conversa, que estávamos assim, disse ao Graça, tu conseguiste fazer num mês aquilo que eu não fiz em 14 anos na Junta. Então, ok. Ganhaste no ordenado ao fim do mês. Eu tive cá 14 anos, nunca ganhei nada. Tive sempre de graça. Sempre de graça, não. O último ano, eu acho que eram 2 contos e diante, ou 3 contos, eu não me lembro já quanto é que era. O último ano ganhei qualquer coisa. O resto foi sempre. Fiz sempre campanhas eleitorais, desde a primeira até. Tinha direito a dias de folga na fábrica, nunca tirei um dia, nem uma hora. Como eu trabalhava de turnos, portanto fazia isso sempre nos meus tempos livres. E é assim. Tem saudades desse tempo? Tenho. Com certeza que tenho, porque para já era como a novo. Já era como a novo, nem tinha dores. Fazia uma vida normal. Tirei muitas horas familiares, isso não tenho dúvida nenhuma que tirei, porque eu tive 12 anos na direção do clube. 12 anos. Tive 9 anos na direção dos bombeiros. Portanto... E lhe perguntar exatamente isso. Para além da junta, que outros cargos teve em outros organismos que... Quando estive na junta, tive vice-presidente da direção do clube durante 11 ou 12 anos. Acho que foi 12. Qual foi o organismo que mais dores de cabeça lhe deu, desses que teve ligado? Talvez o clube. O clube. Talvez o clube, porque nós tínhamos várias atividades no clube e poucos subsídios. Eram subsídios da Câmara. Portanto, tínhamos que arranjar maneira de arranjar dinheiro para manter as atividades. E essa maneira de arranjar dinheiro eram malharicos, eram rifas, eram cinema, era tudo o que conseguissem para o que se conseguia arranjar para manter isso tudo. Há bocado disse aí que foi o companheiro do Jorge nas coboiadas e nos copos. Como é que eram as vossas coboiadas? Como é que eram? Como é que eram as vossas coboiadas? O que é que vocês faziam para se divertir? Sei lá, as tascas. Foi muito namoradeiro? Mas isso cada um era... Não, eu já era casado. Já era casado. Já era casado. Quando o Jorge veio para cá, já era casado há pouco tempo. E depois a nossa ligação foi um senhor que era ali da Jasteira, que já morreu também. Não sei porque convidou os dois para lá e beber um copo à adega. Eu fui com ele. Portanto, a partir daí fizemos uma amizade. Mas até casar, antes de casar, como é que se divertia? Nos malharicos era só o que havia, era malharico. Cá em Arruda? Ou iam para fora? Em Arruda, ou aqui à volta. Era. E nestes lugarejos aqui à volta. Eram para os bailaricos. Já conduzia nessa altura? Não. Não. Como é que vocês iam?
Como é que vocês se deslocavam? A pé ou de bicicleta de pedais. Era. Então, mesmo para o trabalho lá para a zona da Alverca, eu só comecei a andar, só comecei a ir sem ser bicicleta de pedais já depois do 25 de Abril. Eu sempre bicicleta de pedais. E depois disso ia como? Depois comprei uma motorizada. Depois comprei uma lambreta. Depois tirei a carta e comprei um carro. A vida era difícil. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Epá, era uma vida que pagava-se ao padeiro, ficava-se a dever ao merceeiro. Pagava-se ao merceeiro, ficava-se a dever ao padeiro. Os ordenados eram pequeninos. Como? Os ordenados eram pequeninos. Muito pequeninos. Muito pequeninos. Muito pequeninos. A sua mulher não trabalhava, não era empregada? Quem? A sua mulher. A minha mulher trabalhou na fábrica ali uns meses. Em Ilpa ou DCP? Na Ilpa. Ilpa. Fábrica da Castanha. Sim. Na Ilpa. E depois disso não voltou a estar empregada? Não, depois trabalhou como ama dos filhos do Rui Silva. Desde que eles nasceram até eles. Depois reformou-se. Reformou-se por invalidez, porque era doente. Há bocado, quando disse que morou e andou na escola no pé do monte, fez lá terceira classe. Sim. E depois é que veio para a Arruda. Havia muitas diferenças nessa altura, do pé do monte para a Arruda. Já diferenças na forma das pessoas viverem. Havia muitas diferenças. Acho que não. Notou alguma diferença quando para aqui veio? Acho que não. Quando veio para cá? Porque eu vim para aqui para a escola, para fazer a quarta classe, mas continuei a viver lá em cima na serra. Como é que vocês se deslocavam? A pé e para Serra Voz. A pé. E vocês, o que é que faziam cá em Arruda? Faziam as compras? Sim. E vinham à festa em agosto? Sim, sim. Era uma tradição que tinham? Sim, isso é uma tradição. A festa de agosto e a Feira de Santo António não é nada como era agora. Conte-me lá da Feira de Santo António, que ainda muito poucas pessoas me falaram da Feira de Santo A António. Feira de Santo António era assim. Tinha dois carroceiros. Aonde? Em que sítio é que estavas? Ali no campo da feira. Sim. E onde é agora o campo da bola. Sempre dois carroceiros. Um parque, uma pista de automóveis. Um circo. Barracas de fantoches. Aquelas barracas de brinquedos, de puxas e não sei o quê. Isso em que anos? Como? Em que ano? Estamos a falar em que anos? O senhor era miúdo? Sim. Era, ou já era assim adulto? Não, era miúdo e já adolescente. Quando isso acabou, quando começou a diminuir, não foi bem a acabar, já eu era homem. Mas era uma festa muito grande, não era? Era, então não era. Trazia muitos comerciantes de fora. Sim, sim. Minha pai, as mulheres, acho que era das Caldas, vender louça, que formavam aqui ao fundo do jardim, por ali acima era um standard de louças. Várias louças, barros, muitos barros, não era? Como? Barros. Sim, sim, louça de barro. Sim. Era tudo louças de barro. Pois. Tudo louças de barro. E vocês gostavam muito dessa festa? Pá, também não tínhamos outra coisa. E depois era agosto, não sim, era? Sim, mas era agosto. Então, e o senhor lembra-se lá na sua casa, com os avós ou com os pais, com o pai, e depois ia a madrasta? O senhor lembra-se se havia assim alguma tradição, por exemplo, de comida nessa altura das festas? Comida? Sim. Pá, comida, normalmente criava-se sempre coelhos e galinhas, era isso que se comia. Na altura da festa? Na altura da festa. Vinhamos, por exemplo, lá de cima da serra, ou mesmo ali da Jasteira, que eu depois vim morar para a casa dos pais da minha madrasta, ali para vinha-se no dia 15 de agosto, por exemplo. Trazia-se um fornel com uma galinha assada ou cozida, ou não sei quanto, depois íamos aí ou com uma taberna ou para um lado qualquer, encostávamos e comia-se. Como, por exemplo, para a festa da ajuda.
A gente era normal, era natural, íamos todos os anos à festa da ajuda. Íamos a pé por aí acima, o fornelzinho às costas, assistia-se à procissão, via-se o fornel e íamos embora. Que engraçado. Iam todos? Sim. Iam todos, os irmãos, o pai, a madrasta, sim, sim. os avós? Iam todos? E mais, tá, e a família e mais vizinhos, e não sei quantos. Depois para cá, olha... E no Natal tinham algumas tradições? No Natal, a tradição era a missa do galo. À meia-noite, ou às 11 ou que era, viria à missa. E depois era o jantarinho em casa, o almoço, no outro dia. O que é que comiam nessa altura? Sei lá o que é que se comia. Carne cozida ou carne assada. No dia de Natal? No dia de Natal. Normalmente, como não havia dinheiro para comprar carne de talha, eram os frangos ou os coelhos que a gente criava em casa. Que só comiam nessa altura? Nasci nas festas? Sim, raramente durante o ano isso era para vender. Criava-se, mas era para vender. Que memórias é que tem que mais felizes da sua infância e da sua juventude? Memórias mais felizes que tem da sua infância e da sua juventude? As memórias que eu tenho mais felizes foi os meus namoricos. Foi. O que é que eu posso ter mais felizes? As tristes, calculo que tenham sido o facto de ter perdido a mãe muito triste cedo. Foi logo perdi a minha mãe, porque a minha mãe suicidou-se. Não tem memória dela? Tenho. Tem? Quem é o mais novo? É o meu irmão. O meu irmão tem menos 5 anos que eu. Menos 5? Menos 5. Tinha 3 anos quando a minha mãe se matou. É assim, tenho memória de estar no dia que ela se suicidou, estarmos a almoçar, eu, ela, o meu irmão e o meu pai, ali onde está agora a piscina. Havia ali uma casa e aquilo era uma vinha toda por cima, o meu pai acamanhava aquilo de renda, não era dele, era de renda. Estivemos ali a almoçar, o meu pai foi trabalhar, o meu pai trabalhava com uma carroça que era do Gonçalves Guimarães, e eu fiquei mais o meu irmão e ela, dali um bocado demos por falta dela, fomos à procura, estava dentro do poço. Que idade é que ela tinha? 29. Isto foi a 5 de outubro de 1944 e ela fazia 30 no dia 13 de novembro. Isso marcou. Isso marca uma criança. Muito. Marca muito. E depois acabou por ser criado pela madrasta. Depois fui criado com os avós. Com uma madrasta do meu pai. Já não era minha avó. Ele é que era meu avô. A senhora que me criou até aos 13 anos era avó da Tília, da minha Mosca. Que giro. Que era a madrasta do meu pai. O senhor lembra-se, na altura, havia aí 2 ou 3 quintas maiores. Lembra-se quais eram? Quintas. Essas famílias que viviam melhor, essas quintas. Eu lembro-me da Quinta da Fontoura, que então, depois, quando vim para a casa da minha madrasta, morava ali ao pé, cheguei a trabalhar lá. O Sr. Mário Falcão Guia. Sim. Conheci bem o Mário Falcão Guia, conheci o pai dele, que era o Adelino Guia, e o filho, que era mais ou menos da minha idade. Ainda fizemos, o meu pai chegou, esteve lá a ser caseiro também, não foi muito tempo. Fizemos malandrices os dois, aí para as quintas. Lembro-me da Quinta da Venga, que eram umas pessoas, muitas amigas da minha mãe. Não, tem alguma coisa a ver com o atual proprietário?
Ok? Com o atual proprietário, essas pessoas tinham alguma coisa a ver? Sim, na Quinta da Venga. Sim. A Quinta da Venga era o proprietário agora, era neto, é neto Desses senhores. dos proprietários. Sim. Na altura. O Fernando, Sim. Fernando Cardoso. Sim. O dono da Quinta, um dos donos da Quinta era o pai da mãe do Fernando. Sim. Portanto, era avô. Todas essas quintas tinham propriedades e eram unidades agrícolas. Exatamente. A Quinta da Fontoura, era amanhada, era cultivada por conta do próprio, por conta do Falcão Dia. A Quinta da Venga estava dividida em bocados arrendados. Os donos não amanhavam terreno nenhum. Os donos só iam ali, estavam lá um mês ou dois ou três, não sei já quantos, faziam ali a vida deles, faziam para Lisboa e a Quinta era amanhada a bocados, um bocado por este, um bocado por outro, Pagavam uma renda. Exato. Mas eram poucas quintas que funcionavam assim, não era? Sim. Por exemplo, aqui a Quinta do Morgado, na altura, era a Quinta de São João, eram amanhadas por conta da família Vaz Monteiro, mas mais tarde é que foram arrendadas, foram vendidas. A Quinta do Pé de Monte, chamou a Quinta do Banco, também era amanhada. Porquê a Quinta do Banco? Não sei. Sempre ouvi, desde pequeno sempre ouvi falar que era a Quinta do Banco. Sei que está lá escrito uma placa que diz que é a Quinta do Pé de Monte. Agora, porquê a Quinta do Banco, não sei. Não sabe? Não. Essa quinta foi de uma família onde trabalhava o senhor Domingos da Laje, não era? Sim, e depois passou a ser do Domingos da Laje. Eu ouvia contar isso ao meu avô. O Domingos da Laje era feitor dessa quinta. E depois foi andando, ficou ele a ser o senhor da... Chegou a... Por aquilo que eu ouvia, chegou a ser o homem mais rico do Conselho da Arruda. Lá como é que foi, não sei. E aqui a quinta da Dona Dulce não tinha propriedades. A Quinta da? Dulce, da Dona Dulce. Ai, disparate. A Quinta de São Miguel. Aqui a Quinta de São Miguel. Que era do Portela Brito. Sim, não tinha propriedades. Tinha. Então, essa quinta toda por aí acima. Até lá acima. Até lá acima, e tinha propriedades aqui para o lado das Cardosas, das Antas, de fora. Também tinham aí propriedades. Ele ia de onde está o ar, não é o lá lá em cima, é o outro aqui embaixo, também era deles. Aqui há a Cruz, quando se chama aqui de Ceará, aquelas fazendas ali, era tudo do Portela Brito, chamava de Portela. Exato. O senhor lembra-se o comércio, como é que era o comércio cá em Arruda? Que lojas é que havia? O comércio cá em Arruda havia, sei lá, só começando a contar. Tabernas sei eu que havia 23. Lembra-se de todas? Lembro. Começavam aonde? Começavam ou lá nas obras, ou ali do fundo da vila. Havia, acho que se eu não estou enganado, eram 23. Não vou dizer agora todas, quer que eu lhe diga todas? Se lembrar, diga. Então, olha, havia de onde está agora a Tia Mela, que era do chamado Boneco Hidro. Depois havia uns galegos, não era a loja dos galegos, também tinha uma taberna. Em frente havia outra, que era de uma senhora... não me lembro o nome dela agora. Depois havia, onde é agora o café, que era a taberna de Salvador, em frente aos galegos, está ali O Flamingo. o Flamengo, exatamente. Depois havia ali em cima, ao pé da praça, que é agora do... taberna que lá está ainda, ao lado da casa do Benfica. Depois havia aquela ali que é do Fernando, que era do João II. Depois havia aqui onde está o oculista, outra que era do Jaquim Alho, outra taberna.
Depois havia aqui o escondidinho. E havia o Fuso, que era o Luís Constantino. Exatamente. Depois havia aqui aquilo que era, depois foi do Linguiça, que era do Germano. Depois havia aqui... O Germano Peixinho. Como? Sim, o Germano Peixinho. Depois havia uma aqui, onde está agora a Conservatória, havia ali uma taberna que era do Zé Cartaz, não, do Zé não sei quantos. Depois havia, à esquina da Rua da República, era a taberna chamada Taberna da Manecas, onde está agora aquela loja de roupas. A Gabi. A Gabriela. Depois havia, aqui mais para baixo, em frente à loja que era agora do Zé Paulino, havia ali uma taberna também. Depois havia uma na varanda. Na varanda? Sim, chamavam a gente de varanda do vento, agora é as galerias. Sim. Depois havia outra em frente, que era da família de Joaquim do Ricos. Depois havia outra mais abaixo, ao pé da Capela de São Lázaro, que era do Zé não sei quantos. Depois havia outra ali no terreiro, que era do Bexiga. Depois havia outra aqui na Rua da República, que lá ao fundo, quase ao pé da Junta, que era do... Isto não sei quem, sei lá, esquece-me o nome das pessoas, isto está... Então escute lá. E havia clientes para isso tudo? Não havia, então as pessoas não tinham mais nada, não tinham televisão, não tinham televisão. Era assim é que se entretinham a jogar as cartas, iam beber uns copos, a embobadar-se. E embobedavam-se muito? Havia algumas que se embobedavam. Embobedavam-se muito. Mas todos os dias? Epá, se não fosse todos os dias... Porque isso era gente que trabalhava toda no campo, não era? Tudo gente trabalhava no campo. Se não era todos os dias, era todos os fins de semana. Era quase sempre, não era? Os tempos eram assim, as pessoas... Eram dias maus. As lojas, havia mercearias, havia dos galegos, havia a do Manuel Pires, que não era esta aqui ainda, era a outra ali, ali à esquina. Depois havia... Ali ao lado do Nicol, não era? Como? Essa do Manuel Pires era ao lado do Nicol. Não, isso foi depois. A do Manuel Pires é onde está a Vitalina. Não é a Vitalina, é... Sim, a Vitorina. A Vitorina. A Vitorina. Ele esteve aí primeiro? O Manuel Pires esteve ali. Sim. E o marido da Vitorina era empregado do Manuel Pires ali, e depois dali é que arranjou o namoro com ela. Depois o Manuel Pires veio para aqui e ele é que ficou com aquela loja ali. Havia outra loja ao pé do talho de Zé de Campos, que era do Isaías, mais tarde foi do Isaías, e havia a da Manuela em frente. Vindo para baixo, havia aqui, em frente ao talho do Quinfeles, um bocadinho mais acima, havia uma que era do Zé Biqueirada, que era a loja do chamado Zé Biqueirada. E vendia o quê? Massa, arroz, açúcar, batatas, feijão, grão, sei lá. Vendiam isso. E havia outra, que era do Elias, ali onde foi depois a casa de bicicletas, ali ao lado do José Paulino. E lá embaixo nas galerias, o Bento tinha taberna e tinha mercearia. Isso desde o meu tempo. E a Maria Fava? Talhos havia 3 ou 4 também. Havia ali o Zé Mendes ali em cima. Havia ali onde está o lugar da Maria, era um talho que só vendia miudezas. Ai, que engraçado. O que é que chamam miudezas? Dobrada, mão de vaca, fessura, só essas coisas assim. Só vendia isso? Só vendia isso. E havia o talho que era do Quinfeldes. E havia o talho que era do Tony Zé de Inácio, que depois foi do Milker, que é onde está ali agora a agência de viagens. Que era o pai do António Alfredo. Do Alfredo Gento. Alfredo Gento. Era do pai. E vendia-se na praça 3 bancadas de carne também.
era o Zé de Campos que vendia lá, era o Amílcar que vendia lá, o pai do Alfredejano, e era um que se matou lá, por um escarlito, e enfrocou-se lá na bancada. E era assim. Mas as bancadas no mercado era só carne de porco, não vendiam carne de vaca. Ah, era só porco. E o peixe? Havia peixe? Sim, sim. Vinha peixe? Havia peixe. Vinham cá varinas? Vinham cá pelo menos 2 varinas, vinham cá, epá, não era todos os dias, mas vinham cá na sexta, 2, 3 vezes por semana, e ao domingo sempre. Vinham sempre? Sempre. E a maioria das pessoas que compravam era só assim as pessoas com mais posses? Não, as pessoas compravam peixe, por exemplo, eu lembro-me do meu pai, que estava a morar lá em cima da serra, vinha aqui à rua com uma alcofa, levava uma alcofa de peixe para comer toda a semana. Não tinha frigorífico, mas tinha uma espécie de um tanque, um alguidar, salgavam aquilo, o peixe estava ali salgado para toda a semana. O peixe e a carne era salgado, não era... Frigorífico? Para comprar carne. Eu lembro-me de vir lá de cima da serra, rapaz pequeno, vir lá de cima da serra, para ali para a porta do talho do Quinfeldes, na porta, na estrada que vai para o Barreiro, e haver ali uma fila de 50 ou 60 pessoas para comprar um bocadinho de carne. Mas porquê? Porque não havia dinheiro, nem havia, como o pão. O pão vinha-se de madrugada para a porta da padaria para comprar um quarto de pão. Isso na altura que era do tempo da guerra. Da Segunda Guerra. Pois havia o racionamento da comida. E o senhor vinha para essas filas? E eu vinha para essas filas. A sua madrasta ou a sua avó não faziam pão? Como? A sua avó ou madrasta não faziam pão? A minha avó chegou a fazer, porque, portanto, era difícil arranjar farinha. Mas como a gente morava lá em cima da serra, e o meu avô dava-se bem com o dono do Moinho Céu, isto foi sempre assim, né? Que era ter padrinhos, morre o moeiro. Dava-se bem com ele e ele de vez em quando arranjava, não sei se 5, se 10 quilos de farinha, isso não sei. Não sei quanto é que era. Assim, depois a minha avó, que se chama ainda, hoje chama avó, cozia, de vez em quando cozia. Cortava-se, para aquecer o forno, cortava-se carrascos e tojos lá na serra, com serrota, com uma enxada, cortava-se, punha-se a secar e depois acendia-se o forno para aquilo. E assim se cozia o pão. Fazer o comer era com lenha também. E esse pão dava para quê? Uma semana? Sim, mais ou menos. Dava uma semana. Mais ou menos uma semana. Era o melhor pão que comia, não era? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Por onde é que vocês vinham a pé, lá de cima da serra? Como? Por onde é que vocês vinham a pé? Por onde é que nós vinhamos? Estou aqui em frente, a este caminho que vai para o Barreiro, que vai aqui por aqui acima, né? Portanto, esse caminho seguia até à serra. Agora, daqui, por exemplo, ali quase da casa do António Pedro para cima, quase, né? Que já quase que não se pode passar. Mas passava-se até lá acima à serra. Caminhos de pé posto. Exatamente. E no inverno? Então, e no inverno era por cima da lama. Então, e a jasteira? E para a jasteira? A jasteira só começou a ter um caminho que deve ser depois da cheia de 67. Até ali era pedras e lama com fartura. É que no inverno era complicado. Muito complicado. Mas penso que era mais saudável do que o que é agora. Pois. Vocês vinham quantas vezes por dia cá abaixo? Quantas vezes por dia? Sim. Epá, eu vinha, quando vinha para a escola, vinha uma vez por dia. Pois. Lá. E depois, e o meu pai, por exemplo, que andava a trabalhar, também tinha que vir todos os dias de manhã para baixo. E era assim a vida. A minha avó, tanto eu como dizer, lavava roupa na casa do Dr. Jorge, vinha aqui, levava uma saca de roupa para cima para a serra. Às costas. Às costas. E depois da serra ia com ela para o pé do monte
lavar no pé do monte, estender lá e depois trazer para a serra e depois vir trazer aqui à volta. Lavava no pé do monte aonde? No ribeiro ou no tanque? No tanque. Ai, no tanque. Uma coisa boa que o pé do monte teve foi sempre água. Pois. E ela vinha a buscar aqui a casa do Dr. Jorge, o médico. O médico. E ela é que tratava da roupa. É verdade. O pé do monte foi o sítio que eu me lembro em 1945, no ano da seca. Teve sempre água. Correu lá sempre água. Foi um ano de seca, o ano de 45? Foi. 1945. Então o senhor vem para baixo morar cá, quando casa? Eu vim morar cá para baixo quando o meu pai se juntou com a minha madrasta e veio ali para a casa dela. Moravam aonde? Lá em cima da serra. Depois da minha mãe falecer, fomos para lá para a casa que era meu, lá para a serra. Sim, mas depois o senhor vem para a Arruda morar quando? Depois vim morar aqui para o pé da fronteira, para a casa da minha madrasta. E depois, quando casei, vim morar para a Arruda. Pois foi só quando casou, é que veio morar para a Arruda. Quando casei, fui morar para ali, para o pé em frente ao lar da Cartacharia, aquele casal que está ali. Ali é que eu estive a morar. Morei ali até que depois comprar aqui o andar. As suas filhas, só a mais nova é que nasceu aqui. Nasceu naquele casal. Nasceram ali. as duas ali. E a mais velha nasceu ali no hospital. Que engraçado. Sim, senhor. Não se lembra de nada de uma história gira que lhe tenha acontecido? Assim, histórias dessas malandrices que vocês faziam? O que é que eu me posso lembrar? Essa história que se fala dessa rivalidade da Arruda com o Sobral. Da quê? Da rivalidade dos rapazes da Arruda com os rapazes do Sobral. Não sei, nunca tive. Não. Não. Nunca sentiu isso? Não. E às festas ao Sobral, ou aos bailariques, nunca tive nada contratempo nenhum com a malta do Sobral. E teve alguma namorada de lá do Sobral? Não. Não. Mas iam lá aos bailariques também? Sim. Cheguei daqui para a Fleteira, para o baile, e a pé e vinha. A sua mulher era cá da Arruda? Era. É cá nascida também? Nasceu ali na Jasteira. Sim. Era assim, senhor. Está bem, Sr. Zé. Gostei muito. Obrigada por ter partilhado connosco. Não tem nada. Muito obrigado a eu. Estas suas... Também gostei de desabafar um bocadinho, quer dizer. Epá, pronto, isto são coisas que... Algumas são tristes de recordar, não é? Sim. Sim. Mas se lhe pedissem para fazer um balanço da sua vida, Tivesse pedir para... se lhe pedissem para fazer um balanço da sua vida, acha que fazia um balanço positivo ou negativo? Penso que sim. Positivo. Com todas as contradições e com tudo, às vezes... Pá, na vida há sempre bocados bons e bocados maus. Sempre. Mas penso que sim. Penso que sim. Recorda sempre coisas mais positivas e melhores. E mais felizes. Como? Recorda, acha que tem mais recordações felizes e positivas? Epá, tenho. Eu acho que sim. Dizer que só tenho positivas, não. Claro, tenho nenhum de nós. Mas acho que tenho mais positivas que negativas. Ainda bem. Acho que sim. O que é que gostava, por exemplo, que os seus netos, um dia que o senhor parta para outro sítio, o que é que gostava que os seus netos se recordassem de si? O que é que eu gostava que eles se recordassem? Se recordassem de si. Sei lá, tudo aquilo que eu tenho vivido com eles. Passa-lhes, tem essa preocupação de lhe passar algumas mensagens. Se tem a preocupação de lhes passar algumas mensagens. Sim. Isso tenho.
Tenho, sim, senhor. E agora estou, por exemplo, desde que a minha mulher faleceu, o meu mais novo todos os dias me telefona, todos os dias vem ter. A minha Cátia todos os dias me telefona e de vez em quando vem aí e fica aí. A outra é mais nova, também fala. Portanto, qualquer vez tem-me acompanhado bastante. Ainda bem. Ainda bem. A minha Cátia é tão espetacular. É, não é? Um dia destes, de vez em quando vem, em vez de ir para o Sobral, fica aí. Epá, não sei como é que arranjei aquilo, ela foi-se embora, eu não dei por isso.